Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesta aula eu vou-vos trazer esta bolsinha de criança, uma bolsinha infantil, ok? Vocês podem fazer para oferecer, é uma bolsinha prática, fácil de fazer. E vamos fazê-la em várias partes. Inicialmente vamos fazer aqui esta parte do napperon, ok? É meio napperon. Depois vamos fazer o corpo da bolsinha e, por fim, vamos fazer a alcinha. É uma bolsinha muito fácil de fazer, não tem nada de especial, não tem assim nenhum grau de dificuldade. Ok? Vamos então à lista de materiais para fazer esta bolsinha. Vamos precisar de uma linha grossa, eu estou a usar uma linha número 4, a marca é a Joaninha, cor número 6. Vocês podem usar a linha que vocês tiverem aí. Okay? Vamos trabalhar com uma agulha de 3,5. Vamos precisar de uma agulha de tapeçaria para podermos rematar. Eu vou usar como marcadores alfinetes. Vamos precisar de 2, uma tesoura e vamos precisar também de alguma coisa para fazer o nosso botão. Eu tenho aqui algumas ideias de plástico, de resina, de madeira. Vocês podem usar o que vocês quiserem, da cor também da vossa bolsinha, ok? Então, tenham uma boa aula. Vamos começar o nosso trabalho fazendo um anel mágico. Dentro do anel mágico, vamos primeiro fazer uma corrente e depois vamos trabalhar 7 pontos baixos. Quando tivermos os 7 pontos baixos, podemos fechar o anel mágico. Vamos agora virar o trabalho. Vamos trabalhar meio napperon, claro, então temos que ir virando o trabalho. Ok? E vamos fazer 3 correntes. E em cada ponto baixo vamos fazer um meio ponto. Uma corrente, no ponto baixo seguinte fazemos outro meio ponto, uma corrente e vamos fazendo isto para cada ponto baixo da volta anterior. Temos que ter um total de 7. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7. Aquelas 3 correntes que fizemos no início já correspondem a um ponto baixo, desculpem, a um meio ponto, mais uma corrente. Vamos virar o trabalho e vamos iniciar a terceira volta. Vamos para dentro do espaço, vamos fazer um ponto de liga e daqui vamos subir com 2 correntes e vamos fazer 2 meios pontos ainda dentro deste espaço. Com as 2 correntes temos 3 meios pontos. Então, vamos fazer agora, depois de termos este grupinho de 3, vamos passar para o espaço seguinte e voltamos a fazer 3 meios pontos. No espaço seguinte, 3 meios pontos. E fazemos isto até chegarmos ao último espaço.
Ficamos então com 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 3 meios pontos, ok? E isto é a nossa terceira volta. Vamos iniciar a quarta volta. Vamos fazer 4 correntes, em que as duas primeiras correspondem a um meio ponto e as outras duas correspondem a 2 correntes. Viramos o trabalho e vamos contar 1, 2, 3 meios pontos, inserimos a agulha entre os pontos e vamos fazer 3 meios pontos neste espacinho. Cinco correntes. Vamos voltar a saltar 3 meios pontos da volta anterior e no intervalo entre eles vamos fazer novamente 3 meios pontos. Cinco correntes. Voltamos a saltar 3 meios pontos da volta anterior e no intervalo voltamos a fazer 3 meios pontos. E continuamos até chegarmos ao fim. Terminamos esta volta fazendo 2 correntes e um meio ponto alto aqui em cima do último ponto, que é para ficarmos com o que temos no início desta volta. Então agora vamos fazer a volta número 5. Vamos virar o trabalho e voltamos a caminhar com um ponto de liga para o interior do espacinho. E vamos fazer 2 correntes e 3 pontos meios pontos neste espaço. 1, 2, 3. Ficamos com um conjunto de 4 no primeiro espaço. Vamos agora fazer um ponto baixo neste ponto, um ponto baixo, e nos espaços, que agora são estes espaços grandes, vamos fazer 6 meios pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voltamos a fazer um ponto baixo. E 6 meios pontos neste espaço grande. Então vamos fazer isto até chegarmos aqui ao último espacinho. Aqui temos 4 meio pontos, neste também vamos fazer 4. Já cheguei aqui ao final da quinta volta e tenho aqui os 4 pontos baixos. Vamos iniciar agora a sexta volta. Viramos o trabalho, subimos com 2 correntes que correspondem a um meio ponto. Vamos ao ponto seguinte e fazemos 2 meios pontos no mesmo lugar. No ponto seguinte fazemos um meio ponto. Vamos saltar agora 3 pontos. 1, 2, 3. No quarto ponto fazemos um meio ponto. No ponto seguinte fazemos 2 meios pontos. No seguinte, 2 meios pontos. E no seguinte, um meio ponto. 2 correntes. Voltamos a saltar 1, 2, 3. No quarto, fazemos um meio ponto. No seguinte, fazemos 2 meios pontos. A seguir, 2 meios pontos. E no seguinte, 1. Então, o que estamos a fazer é sempre
1, 2, 2, 1 e separamos com 2 correntes, ok? Vamos fazendo então nestas 2 argolinhas que faltam e eu vou fazer a última convosco. Depois de fazer então as 2 últimas correntes de separação, vamos voltar a saltar 3 pontos. No quarto, vamos fazer um meio ponto. No seguinte, fazemos 2 meios pontos. E no seguinte, que são 2 correntes, vamos fazer um meio ponto. Vamos ver se eu consigo inserir aqui a agulha, já está. Ok, então temos esta volta, já está terminada. Vamos iniciar agora a 7ª volta. Vamos fazer 4 correntes. Viramos o trabalho. Vamos saltar este ponto e no seguinte vamos fazer um meio ponto. Três correntes e vamos fazer 3 meios pontos neste espaço. 1, 2, 3. Novamente 3 correntes. Vamos saltar este ponto e no seguinte fazemos um meio ponto. 3 correntes. Saltamos um, no seguinte fazemos o meio ponto. 3 correntes. No espaço fazemos 3 meio pontos. Ok? 3 correntes novamente. Então vamos fazer isto até ao final da volta, em que temos em cada espaço destes grandes temos sempre 3 meios pontos. E neste conjuntinho de 6, saltamos o primeiro, no segundo fazemos meio ponto, saltamos outro, um meio ponto, saltamos outro e passamos para os 3 meios pontos, ok? Vamos fazer então até ao final, onde vamos terminar com 2 correntes e um meio ponto. Terminamos a 7ª volta com 2 correntes e um meio ponto e vamos agora iniciar a última volta. Fazemos uma corrente para iniciar e neste primeiro espaço, que é menor que os restantes, fazemos apenas 2 pontos baixos. Sem qualquer corrente de intervalo, passamos para o espaço seguinte e fazemos 3 pontos baixos. Aqui no meio ponto central, vamos fazer um ponto baixo e passamos logo para o espaço seguinte fazendo 3 pontos baixos. No espaço seguinte, 3 pontos baixos. No espaço seguinte, 3 pontos baixos. Um meio ponto. No meio ponto fazemos um ponto baixo. E 3 pontos baixos logo no espaço seguinte. Okay? Então isto é o que temos que fazer à volta de todo o trabalho. Em cada espaço fazer 3 pontos baixos. No grupinho de 3 meios pontos da volta anterior fazemos apenas um ponto baixo. Ok? Então vamos fazer isto até chegarmos ao final. Ok? Onde fazemos apenas 2 pontos baixos. Em todos os restantes passos fazemos 3 pontos baixos. Chegando aqui ao final da volta, vamos cortar a linha assim, mas vamos deixar já alguma linha para podermos cozer depois ao trabalho principal. Okay? E puxam a linha para não se desfazer o trabalho. Pronto, então o nosso meio círculo de naperon para fazermos a palhinha da bolsinha está pronto. Para fazermos o corpo da bolsa, vamos fazer primeiro uma faixa
que deve ter 3 centímetros de largura. E nesta faixa vamos fazê-la com 70 correntes. E depois vamos trabalhar as voltas. Eu vou trabalhá-las em pontos altos, mas se quiserem fazer uma bolsinha com uma malha mais fechada, façam sempre em pontos baixos, desde que atinjam esta largura ou um pouco maior, se vocês quiserem. Depois de termos a faixa feita, vamos trabalhar a frente e a parte de trás, que vão ficar ligadas diretamente a esta faixa. Deste lado vão sobrar 20 correntes e deste lado vão sobrar 20 correntes. No espaço entre as 20 correntes de um lado e 20 correntes do outro, sobram-nos 30 correntes que vão ser onde vamos trabalhar então os dois lados da mala, a frente e a parte de trás. Então vamos começar agora por fazer então a faixa com 70 correntes. Vamos então começar com o nosso cordão de 70 correntes, como eu vos expliquei ainda agora, ok? E então vamos dar início à primeira volta fazendo apenas pontos altos. Temos 70 correntes, vamos subir com 3, que já vão corresponder ao primeiro ponto alto. E vamos fazer então o ponto alto, vamos fazê-lo na quinta corrente a contar da agulha. Mas vamos torcer o cordão e vamos trabalhar nesta laçadinha de trás. E em toda a volta vamos fazer então os 69 pontos altos, sempre trabalhando nesta corrente, nesta laçadinha que fica por trás das correntes. Ok? Porquê? Deste lado as correntes vão ficando direitinhas e depois nós vamos precisar destas duas laçadinhas, ok? Quando estivermos a trabalhar depois a bolsa. Então, vamos trabalhar então esta primeira volta fazendo os 70 pontos altos, contando com as 3 primeiras correntes que usamos para subir. E vamos fazer ainda mais 2 voltas em pontos altos. Se quiserem trabalhar em pontos baixos para obter esta faixa com uma malha mais fechada, em vez de fazerem as 3 voltas de pontos altos, fazem cerca de 6 voltas de pontos baixos. Okay? Tem que ter mais ou menos então esta largura de 3 centímetros. Já tenho aqui a minha faixa com as 3 filas de 70 pontos altos. Então agora o que vamos fazer? Vamos cortar a linha deixando alguma linha para depois cozermos o trabalho final. Okay? E vamos marcar então aqui a nossa faixa. Então, vamos contar, de cada lado vamos contar 20 correntes. Então, tenho aqui a minha faixa já dividida. De cada lado contei 20 pontos, ok? De um lado, 20 pontos aqui também. Aqui neste intervalo temos que ter 30 correntes, 30 pontos. Vamos agora então fazer a parte da frente e a parte de trás. É indiferente fazer uma qualquer, ok? Vamos fazê-las da mesma forma. E deixem-me focar. Como vocês podem ver, aqui o topo, tanto um lado quanto o outro, nós temos 2 laçadinhas. Ok? E então, nós vamos começar a trabalhar apenas numa laçada. Okay? Se estivéssemos a trabalhar nas duas, inseríamos a agulha nas 2 laçadinhas, como fizemos os pontos altos, como trabalhamos normalmente no crochê. Então, vamos trabalhar apenas na laçadinha que está mais perto de nós. Vamos juntar o fio para começarmos então e vamos fazer 3 correntes, que correspondem ao primeiro ponto alto, e para cada ponto vamos fazer ok? Um ponto alto para cada ponto alto, trabalhando apenas na laçada que está mais perto de nós, ok?
Desta forma aqui atrás, ficamos com esta laçada de trás sempre destacada. Okay? Então vamos trabalhar ao longo das 30 correntes que já temos marcadas. Então vamos fazer 30 pontos altos. Sempre trabalhando na laçadinha da frente. Tendo então os 30 pontos altos, ok, em relevo, em relação aqui à parte de trás, vamos fazer sempre voltas de pontos altos até termos um total de 9 voltas. Okay, as 9 voltas vão ter uma altura equivalente a esta faixa que temos deste lado, porque depois vamos dobrar, aqui vai crescer a frente ou atrás, e quando dobrarmos a altura tem que ser a mesma. Ok? No meu caso são 9 voltas de pontos altos. Se estiverem a trabalhar em pontos baixos, fazem a altura que tiver aqui. Ok? Quando dobrarem, tem que dar certo. Ok? Então vamos fazendo até ter esta altura. No caso de pontos altos, façam 9 voltas. No caso de terem pontos baixos, estarem a fazer pontos baixos, vão verificando a altura. Quando tiverem a altura, param por aí. Ok? Já tenho aqui um lado terminado da nossa malinha com as 9 voltas que fizemos neste intervalo que temos marcado. Ok? Eu tenho o lado de dentro virado para cima, então aqui do lado de fora temos aqui a tal laçadinha que deixámos de fora. Ok? Então agora vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Ok? Mantemos a parte de dentro virada para cima. E seguindo pela nossa marcação, vamos fazer exatamente a mesma coisa também com a laçadinha que está virada para nós, ok? Mantemos então disponível a laçada de trás, tal como temos na outra volta, do outro lado que já está feito, ok? Então vamos começar exatamente da mesma forma como começamos este lado e vamos fazer o mesmo número de pontos altos que temos deste lado, ok? Temos aqui o marcador, se quiserem podem puxá-lo para baixo. E fazemos então neste intervalo as mesmas 9 voltas que temos deste lado, é o que vamos fazer deste lado também. Já tenho aqui todas as partes da minha bolsinha completas, ok? Fiz então deste lado o mesmo que fizemos no início e virado para cima tenho a parte interior da bolsinha. Vamos virar para o lado de fora e é bem visível aqui as laçadinhas que nós deixámos de fora. Okay? Então, quando dobrarmos e estivermos a montar a bolsinha, fica aqui esta dobrinha. Então, o que vamos fazer agora, temos a bolsinha virada com o lado interior para cima, e então agora vamos começar a cozer. Aqui na parte que será a tampinha da bolsa, deixamos uma linha comprida, que é o que vamos usar para cozer. Então, vamos colocar mais ou menos aqui centrado e vamos cozer de forma a que fique aqui centrada. É normal deixar um pouco de cada lado, ok? Isto não vai chegar à mesma às extremidades. Então vamos pegar na nossa agulha e vamos começar então a cozer. Vocês vão cozendo aí da maneira que vocês acharem melhor. Eu também não sou uma profissional na costura, mas desenrasco. Ok? Vamos cozer então primeiro esta parte que vai ser como vamos fechar a bolsinha e depois vamos cozer às voltas, as partes de fora. Depois de termos então aqui o meio napron cozido, vamos utilizar a mesma linha. Então, como eu aqui não cheguei à extremidade daqui do lado, eu vou até lá com a agulha.
Então, esta distância que nós temos aqui da base tem que ser a mesma que está aqui deste lado. Ok, vamos cozer do avesso e depois no final termos tudo cozido, viramos a bolsinha para o lado certo. Como veem, a distância é a mesma. Então agora aqui é só fazer a união de um lado ao outro. Ok, então vão fazendo aí, da forma que vocês souberem. Ok, até chegarmos aqui abaixo. Já tenho aqui esta parte do lado, já está cozida. Vou só tirar aqui o marcador, que já não precisamos dele. Ok, vou passar a linha aqui para a outra ponta, onde vamos cozer agora o outro lado. Pronto, e agora vamos cozer ainda do avesso este outro lado da bolsinha. Vamos cozer da mesma forma, ok? E depois podem cozer também do avesso o outro lado. Ok? Se calhar eu vou voltar no final quando tivermos todas as partes unidas. Já tenho aqui a bolsinha toda cozida e já tenho as linhas cortadas e rematadas, ok? Ainda está do lado do avesso. Vamos virá-la. E agora o que vamos fazer é, para ela não ficar com esta abertura assim para os lados, que sai assim desta amplitude do napronzinho, vamos dar um pontinho para obrigar a fechar assim. Então, vamos fazer, ela vai ficar com este formato. Okay? Dos lados depois isto vai ficar direitinho, mas fica assim, com a dobrinha para dentro. Então, vamos dar aqui uma dobrinha certinha. E vamos dar um pontinho nada de especial. Basta aqui um pontinho para obrigar a fazer esta dobrinha. Vamos fazer isto dos dois lados. Estão a ver? Ela assim vai ficar com este formato bonitinho, em vez de ficar com esta abertura. Então vamos agora fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos fazer aqui uma dobra certinha. E vamos também passar a agulha aqui. Então é apenas um pontinho simples. Então agora falta-nos fazer as alças. Para fazermos as alças, vamos iniciar aqui de um lado. E vamos inserir a agulha aqui mesmo na costura, onde temos a costura. E vamos fazer apenas correntes. Opa. Vou fazer uma corrente e um ponto baixo, para ficar assim com um início mais sólido. Okay, tem aqui um ponto baixo. Então agora vamos fazer apenas correntes. E podem fazer as correntes para até obterem o comprimento que vocês querem da alça. Eu vou fazer com cerca de 60 cm de comprimento. Vocês podem fazer mais curto, mais comprido, conforme vocês quiserem, até consoante a idade da criança que irá usar esta bolsinha. Okay? Então, apenas têm que fazer correntes do comprimento que vocês quiserem.
Quando tiverem então o número de correntes correspondente ao comprimento que vocês querem da vossa bolsinha, vamos ligar aqui na costura correspondente ao outro lado onde iniciamos. Okay? Vamos ligar aqui então com um ponto baixo, certifiquem-se que a vossa corrente está direitinha. Okay? Fizemos então aqui um ponto baixo. E agora vamos fazer uma corrente. Vamos virar o trabalho, que neste caso é a corrente. E vamos trabalhar na parte de trás, na laçadinha de trás. E vamos fazer um ponto baixo para cada corrente que fizemos agora neste cordão. Sempre trabalhando apenas com esta laçadinha de trás. Okay? Assim a corrente está direita. Temos aqui 2 laçadinhas viradas para cima. Virando ao contrário, temos apenas uma. E é nesta que vamos trabalhar, fazendo apenas um ponto baixo para cada corrente, trabalhando sempre nesta laçadinha atrás. Cheguei aqui ao fim da primeira volta que fiz em pontos baixos. E agora, depois de termos feito o último ponto baixo aqui em cima das correntes, vamos aqui à outra costura e vamos fazer um ponto baixo. Vamos virar aqui e vamos começar a fazer pontos baixos novamente em cima dos pontos baixos que fizemos na volta anterior. E vamos fazer isto à volta desta alcinha. Já tenho aqui a minha segunda volta de pontos baixos feita. Tenho aqui um alfinete que está apenas a manter a minha tirinha no lado correto. Ok, então fiz aqui o último ponto baixo e vamos terminar também fazendo um ponto baixo na costura. Ok, vou fazer uma corrente para trancar e vamos poder cortar a linha, ok, e rematar. Ok, então o nosso trabalho agora está quase completo. Ok, a bolsinha está toda feita. Agora vamos virar a parte do naprãozinho aqui para o lado da frente. Vamos marcar aqui o lugar bem centrado onde vai ficar o botão e vamos cozer o nosso botão. Eu vou usar este aqui, apesar de ser vermelho, ele é de madeira e eu acho que dá fica diferente numa bolsinha, ok? Então o que eu vou fazer agora é cozer, ok? Pronto, e tendo isto, podemos rematar a nossa bolsinha, ela está pronta, ok? Espero que tenham gostado desta aula. E mais uma vez vos agradeço por estarem desse lado. Não se esqueçam de fazer like no meu vídeo e de subscrever o meu canal se ainda não o fizeram. Então, vemo-nos no próximo vídeo.